conforme até solicitado por alguém aí nos comentários, eu vou falar sobre um tabu que nas igrejas dificilmente a gente ouve falar, um ensinamento bíblico, ensinamento espiritual acerca dessa temática, acerca do sexo anal ou do sexo oral, ou de ambos também, né? Tem gente que só faz o anal, tem outro que só faz o oral e tem aquele que faz o oral e também o anal. Se o cristão pode, paz de Deus aí, rei. Então, vamos fazer um estudo bíblico, vamos ler muitos versículos bíblicos e vamos desmistificar um pouco aí sobre essa temática. Eu já digo até de antemão que tem pastor que defende que o cristão pode fazer o anal e o oral. Um deles é o famoso Silas Malafaia. Silas Malafaia tem vários estudos no YouTube dizendo que Deus abençoa o matrimônio e a liberdade do casamento, o casal na hora do coito, da cópula, e ele ainda cita a passagem de Cantares de Salomão para dizer que Deus permite tudo, que Deus aceita isto. Por outro lado, nós também vemos alguns exageros, do tipo que não pode fazer nada. Também é algo que não é bíblico, tudo com temperança. Eu quero ler um versículo bíblico já no início, Hebreus 13, 4, que nos diz, a versão da Almeida é um pouco antiga, talvez vai ser diferente da Almeida mais conhecida, essa mais atual. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem mancha, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Aqui, quando fala de devasso, está falando de swing, troca de casais, está falando até de extremismos no próprio casamento, no sentido sexual, como, por exemplo, a prática sadomasoquista, sado, fazer alguém sofrer, maso, sofrer algo, gostar, ter prazer no sofrimento. Exemplo, tem gente que gosta de apanhar na cama, mas não é apanhar com um tapinha, como diz o tapinha, não dói. É pegar um chicote e dar-lhe. Inclusive, nessas práticas, de acordo com o direito, nem tem como exigir violência, porque é um consentimento. Uma certa vez eu cheguei a ver uma matéria, acho que era na Liga Band, que tinha casa de prostituição com foco só nisso. E mulheres solteiras, ou não tão amadas, ou até casadas, iam só por conta desse fetiche, dessa fantasia de apanhar lá de um homem bonito, sarado e tal. Então isso encaixa aqui nessa questão também de devasso, né? De depravação. Então veja bem, swing é uma depravação do sexo por Deus, porque o sexo, por mais que muitos extremistas, conservadores digam que é o mal, não é o mal, não foi por conta do sexo, como prega alguns, ou dizem alguns na sua ignorância, que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, não foi por conta de maçã. Aliás, maçã nem é mencionada em Bíblia, é fruto, não tem fruto maçã que a Eva comeu. Isso é uma mitologia, isso é mito. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência a Deus, por não comer aquilo que deveria ser comido e comer o que não era proibido, o que era proibido. Comer o fruto proibido, pronto, mas o fruto proibido não era coito, tanto é que há evidências que eles copulavam no próprio jardim do Éden, porque o Senhor Jesus disse, e agora darás à luz com dores, quer dizer que outrora ela dava a luz. Então, nós temos, como já disse no início, sermos equilibrados, dosar muito bem as coisas para não estar para o extremismo da libertinagem e o extremismo
do não pode tudo, do não toqueis em nada, que inclusive a palavra de Deus diz, e isso é equivocado, é hipocrisia, não toca aqui, não toca ali, e como fosse um pecadão, e em contrapartida se faz muitas coisas equivocadas, e isso também não procede do Senhor. Com relação também ao devassos, né? Existem todas as outras podridões, como também a questão do bissexualismo. O homem está casado com a mulher e dá uma escapadinha fora com o homossexual. A mulher, do mesmo modo. Ou quando até existe o consentimento de ambos. O marido deixa a mulher andar com outra mulher. Mesmo que seja consentimento à luz do evangelho, é equivocado. É errado isso. Bem como a mulher deixa o marido fazer essas aventuras sexuais. Enfim, se a gente for adentrar em devasso aqui, vai muita coisa. Eu não estou aqui nessa live para falar sobre isso. É sobre o sexo oral e anal. Posso reservar uma outra live para falar sobre esses outros tipos de relacionamentos sexuais ou de relações sexuais. Bom, eu preciso dar até uma definição de que vem a ser sexo oral e anal, porque tem gente que não entende. Acha que o sexo oral, por exemplo, é só a vagina e o pênis. Mas não é. O sexo oral, que quer dizer a própria língua, ou se fosse falar em uma palavra, oralidade, a palavra, né? Os lábios, a língua, traduzindo assim para o senso comum, para ficar bem claro. Ele não se dá, como eu disse, só a questão da genitália do homem ou da mulher. Se dá, por exemplo, um beijo no ombro, um beijo no braço, um beijo no peito do homem, né? A mulher dá um beijo no peito do homem, por exemplo, ou faz carinho no peito do homem. Isso já configura, para quem não sabe, segundo os próprios estudos, segundo a própria sexologia, um princípio de sexo oral. Do mesmo modo, quando o homem dá um beijo lá nos seios da mulher, ou um beijo na barriga, isso já pode configurar o sexo oral porque você está colocando os seus lábios, a sua boca, a sua língua ali. Inclusive, às vezes, claro que vai ficar muito forte sexo, mas, digamos assim, algo feito oralmente. Quando a mulher está grávida, alguém vai lá, dá um beijo, o marido dá um beijo ali na barriga da mulher, que já está cheia, carregada. Ali é uma espécie de um ato oral, tá? Então, por isso que eu digo, tem que tomar cuidado com esse exagero, porque eles não pode sexo oral. Pera lá. Depende. Pera lá. Né? Eu, na concepção do sexo oral, se tiver cuidado, se tiver asseio, limpeza, não veria problema. Porque aonde que você vai encontrar na Bíblia respaldo contra o sexo oral? Eu não encontro. Ah, mas nessa palavra aqui, devassos, eu escolhi esse versículo. Tá, mas devassos pode ser várias coisas. Aqui fala devassos e adúlteros. Aqui está falando também, principalmente, de adultério, de relacionamento extraconjugal, extramatrimonial. Isso tem que ter equilíbrio, tá? Às vezes, é tanto salgadismo que a esposa não pode dar um carinho diferente para o esposo não pode dar à esposa, porque tudo é pecado. Não é bem assim. Agora, vamos dizer, o sexo oral propriamente comum, sabe, que envolvendo o órgão genital. O que eu penso sobre isso? Como eu disse, se for uma coisa equilibrada, que às vezes se configura um gesto de carinho, seja o próprio beijo em si, seja a troca de carícias em outras partes do corpo, eu não vejo pecado. Havendo consentimento de ambos os cônjuges, de modo equilibrado, que não venha desvirtuar muito o sexo, a bênção do sexo, do coito permitido por Deus, eu não vejo muito pecado. Tá? E tem a posição, porque eu não vou aqui
ficar quieto, não tem papas na língua nesse sentido, tem que falar tudo às claras. Aí a posição do 69, que geralmente se faz o sexo oral. Eu já acho um pouco realmente complicado, porque já é algo além do que seria permitido a troca de carícias. É uma posição diferente. É por quem está fazendo outras posições, é por quem já quer seguir as posições do Kama Sutra. Tá? Claro que isso é o meu pensamento. Eu posso estar equivocado no que eu estou falando, estou dizendo, ou eu disse até no início que o Siddhartha Malafaia crê que nada disso é pecado. Agora, há de ser analisado que o sexo oral na Bíblia você não encontra palavra contra ele. Agora, o oral, o anal, depois eu vou explicar que tem. O oral você não encontrava devasso. Promiscuidade. Não, devasso e promiscuidade quer dizer relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer, em outras palavras, perdoe a palavra chula, mas seria assim para você entender uma suruba. Seria um relacionamento de 3, 4, 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. É um bacanal, tá? Uma orgia, foi a palavra certa, uma esbórnia. Isso seria a devassidão, a podridão, a promiscuidade. E não você estando com a sua esposa, esposa da sua mocidade, você casou tudo certinho, trocando carícias, tem a ver até com o sexo oral, de uma maneira equilibrada, cuidada, com assim como falei, com saúde, é diferente. É diferente. Então, na minha opinião, o sexo oral pode ser permitido, mas desde que seja bem comedido também, que não fuja muito do que eu falei, sendo sinônimo de troca de carícias, não de posições, e só ficando daquilo, e às vezes ficando até viciado daquilo e não dando oportunidade para fazer outras coisas, até mesmo com um parceiro, um abraço, um carinho diferente, um afago, outra coisa diferente. Lembrando que eu estou falando do coito, do sexo em si. Eu não estou aqui para falar que o cristão tem que orar, como a Bíblia diz, tem que jejuar durante um período, tem que dar pausa, não ser viciado em sexo, né, que seria os linfomaníacos. Eu também não estou falando aqui, poderia até falar, mas não é a ocasião, estou falando do sexo em si, com relação também à mulher, quando o homem tem desejo, ela deve coabitar com ele do mesmo modo o homem, tá? E depois também tem outros pormenores. Quais são os outros pormenores? Por exemplo, eu estou falando de cristãos, né? Ela é cristã e ele é cristão. Eu não estou falando de uma mulher que é cristã e o marido que não é. Às vezes o marido quer fazer outras coisas a mais. Se essa mulher não fazer, não for sábia, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Se ela não for sábia, é capaz de perder o marido. Perder o marido para a prostituição, perder o marido para uma outra mulher, não ganhar o marido para Jesus. Aí como é que ela fica? Vai agradar o Senhor ou vai ficar sem um casamento? É uma questão delicada, porque eu já vi casos de mulheres cristãs, isso quando eu estava tendo a IPDA, que elas não diziam claramente que era o sexo oral, anal, essas coisas, mas a gente captava nas entrelinhas, né? Porque tem muito tabu, muito mito sobre isso. Não gosto de falar, mas na realidade tem que ser falado. As pessoas não gostam de falar, mas tem que ser falado para exatamente se instruir, fazer a coisa certa. Então dava a entender que elas falavam que o marido discreto queria, até posições, outras coisas elas não queriam, e aí ficava naquela situação, o marido ia para a prostituição, ia para outras coisas, e ela ficava ali. Então tem que ter equilíbrio. E eu penso que para um descrente, para uma mulher, por exemplo, a mulher é crente. A mulher é crente. E o marido é descrente. Se o marido quiser, e ele não forçar, não violentar ela, porque também se violentar é passivo de cadeia de Maria da Penha, ela pode consentir. Deus não vai achar nenhum pecado aquilo também. Não seria nenhum pecado. Porque a Bíblia diz que por conta do descrente, a mulher santa santifica ele. Bem como os filhos. Então tem que ser equilibrado essa parte.
Porque às vezes ela vai deixando uma hora, Deus vai trabalhando, vai fazendo ele pensar de modo diferente, e ela pode ganhar ele e aí ter uma harmonia ali, ou um consentimento na questão do sexual e da santidade e tal. Tá? Porque, agora para analisar, essa mulher não é sábia nessa questão do sexo. Ela perde o marido e aí não pode mais casar. Né? Na realidade, até poderia, porque ele abandonou ela por conta daquilo ali. É um julgo desigual. Mas ela ama ele. Vou colocar uma situação bem emblemática, é bem complicada. Ela ama ele. Mas não, também ama Jesus, ama Jesus, ama Deus. Aí não quer fazer. Como é que fica? Tudo tem que ser analisado. Eu penso que ela pode fazer, inclusive até o anal, se não for desconfortável para ela, e depois, né, se acertar ou quando ele se converter. Porque pode estar perdendo o casamento. Ah, mas eu vou ficar com Jesus e ficar com o casamento. É, tá. E você tem desejo? Se você tem desejo para copular, vai ficar o quê? Se masturbando toda a vida? Não vai ter um homem? Aí vai arranjar um homem, mas só que ama aquele? Enfim, tem que ter. Isso que é o grande problema. Quantos casais foram destruídos por falta de discernimento dessas coisas? E pastores picaretas que só sabiam pedir dinheiro e revelar, não ensinavam essas coisas dos casamentos. Os casais. Muitos foram ceifados porque a irmã era crente e o marido não era, porque o marido era crente e a irmã não era. Eu vou contar um fato. Eu tinha amizade com um obreiro. O obreiro era de Deus, pregava. A mulher dele também era de Deus, só que a mulher dele desviou. E começou a usar roupa todas indecentes. Ia para a igreja visitar com roupa toda indecente. E já na cama também já queria aquelas coisas indecentes. Ele gostava dela e gostava dos filhos que ele teve com ela. Para ele não perder ela, ele acabou fazendo as coisas. Só que chegou um determinado momento que o diabo tomou conta tanto daquela vida, daquela pessoa, não sei se era por conta da opressão ou porque não podia nada, depois ela se estourou com aquilo. Ela não quis mais saber dele e começou a, entre aspas, cornear ele. Na verdade, era nem mais isso, porque já estava se afastando dele. E pronto. Eu fiquei pensando, ele fez, mas penso eu não disse. Penso eu que, em um dado momento, não quis mais fazer, porque ele achava aquele equivocado. Aí a mulher saiu dele. Aí o que ocorre? Ele casou com outro. Eu disse, não, mas isso aí não estaria muito certo. Ah, não, mas eu não tive culpa, ela que me abandonou. Aí depois eu fui estudar bastante sobre essas questões de divórcio, separação, e eu fiquei pensando, talvez estava certo mesmo. Ele saiu até da IPDA, ele era obreiro da IPDA. Ele saiu da IPDA e foi para outra igreja, porque na outra igreja aceitava ele, já com outra mulher, uma mulher cristã. Tá? E ele ficou cuidando das crianças. Então tem muitas coisas nesse sentido aí. Aí dizer tudo é pecado, chega aqui na live, não é pecado sexo oral, porque é uma imundícia, é uma imoralidade. É o sexo anal também, não sei o que, não sei o que. E é muito fácil, mas tem que ter argumento, tem que ter fundamento na Bíblia, tem que ter sabedoria. Tem um relato de uma pessoa, por exemplo, eu já quero entrar nisso também, tem a ver com isso, tudo que eu estou falando, que eu conheci que o marido queria copular, mas ela não queria. Ah, hoje eu estou indisposta. Hoje, mas só que para outras coisas ela não estava indisposta. Para estar falando com amigas, para estar falando coisa que não tinha nada a ver. Aí, em um dado momento, o camarada não quer mais saber dela. Porque imagina, o casamento existe, é para coabitação, para coito, para sexo. Ou você acha que o homem e a mulher é para quê? Tem gente que não entende isso. Aí fica assim, meio que perturbado, ou foram doutrinados de uma maneira equivocada. Eu não toca, tudo é pecado, tudo é pecado. Mas o casamento foi coito. Deus deixou para coito. Tanto para o prazer como para a prole. Tanto para o prazer do homem e da mulher sexual e também para ter filhos. Agora tem gente que vai para o extremo, que acha que tudo é pecado. Eu cheguei a ouvir, não sei se isso é verdade, talvez sim, e tem irmãos mais antigos que achavam que tudo era tão pecado que se tapavam até na hora da copa. Se tapavam todo tapadinho, tapadinho. Quer dizer, talvez só abrir o zíper, o irmão com a calça, a irmã lá no escuro e, meu Deus do céu, como se fosse pecado ambos
que são casais que são carne e osso e carne, nus ou seminus ali, entre eles, só eles, tudo fechado no quarto, na intimidade deles. Tem exagero demais, tá? Então, tudo com ordem, decência, tudo com equilíbrio. E como eu disse, às vezes você diz que o sexo oral é pecado, eu disse que era talvez só naquela posição lá do 69. Agora, beijar, como eu disse, em outras partes do corpo é considerado também sexo oral. Então, para analisar. Vou ver os comentários, já vou passar para o sexo anal. E o sexo anal é um pouco mais complicada a coisa. Pelo menos é o que eu penso, né? Boa noite, Vanessa Exercício. Parabéns, pessoal. Instrutivo e sem mimimi. Sim. Vamos a adultos que estão de verdade, que estão devem discutir, sim, esses assuntos em tempos pontuais. Uns cristãos ficam tendo seus exageros, nem tem a sua intimidade com seu esposo por ser fanático. Sim, eu mesmo, na fase do noivado, com oração e muita conversa, eu falava sobre isso com meu esposo, é verdade. O Bruno Deus continua abençoando, também a gente vê que é o próprio Altíssimo que tem dado sabedoria sobre o assunto, inclusive. Tá, obrigado, Deus abençoe. Então, veja, tem exageros. Mas assim, você pode tirar esses exageros, né, dissipar esses exageros, sem perder a postura, a candura, a doutrina do Senhor. Porque tem gente que sai de um ultraconservadorismo e vai para um liberalismo, um libera geral, um libera total, a libertinagem. Também não. Então vamos para o que eu disse, o coito. Eu posso falar a palavra certa, né? Assim, mais formal, coito, cópula, se conhecer, como diz a Bíblia também, né? Temos que conhecer, coabitar. Vamos para 1 Coríntios, versículo 6. Versículo 6 não, perdão. 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 9 em diante. Que nos diz: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem impuros, nem idólatras, agora vem, nem adúlteros, que é o camarada que copula com outra mulher que é casada ou solteira, que não é sua esposa de fato, do mesmo modo a esposa, ou seja, atos fora do casamento. Aí não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, como já falei, nem efeminados. Quem são os efeminados? Homossexuais no polo passivo. São aqueles que às vezes se vestem de mulher, querem andar como mulher, são aqueles que, vou dizer a palavra, né? Que cedem as suas nádegas. Vamos dizer outra coisa. Deu para entender, né? Vai ficar bem claro. E os sodomitas. Os sodomitas já é o homossexual no polo ativo. Não é aquele que cede ou dá suas nádegas. É aquele que penetra. Né? É aquele que faz o ato. Porque tem gente, inclusive quando a gente era criança, né, moleque, que não conhecia a Bíblia, não conhecia nada, no meio dos jovens tinha aquela: eu sou macho, porque eu posso até andar, o diabo já colocando semente maligna na cabeça de muitos jovens, né, porque na minha época eu vi tanta coisa que só Deus para ter misericórdia. Aí o jovem para colocar, dizia que se andasse com outro homem, copulando do polo ativo, não era homossexual. Porque o homossexual seria só o polo passivo, só aquele que recebe, aliás, que dá, né? Aquele que dá, e não aquele que penetra. Mas na realidade, do ponto de vista bíblico, é todos dois homossexual. E todas as duas são práticas equivocadas. Aí tem uma interpretação de teólogos sobre essa palavra aqui, ó, sodomitas. E como eu disse, é o polo ativo. E a palavra sodomia, né, que sodomia vem da palavra sodomia. Então ela tem a ver com exatamente
o ato anal. Porque o sodomita é que deseja o ato anal, que é o camarada que quer copular com outro homem por via anal. E tem teólogos que fazem a comparação de ser pecado o sexo anal também num casal hétero, não só num casal homossexual, que na realidade não é casamento, né? Do ponto de vista bíblico, não estou falando do direito. Então quer dizer o seguinte, se é equivocado o relacionamento sexual anal dos homossexuais, também seria do marido e da mulher. É, exatamente. Do esposo e do marido, da esposa e do marido. Ou da esposa e do esposo. Dos cônjuges. Entendeu? Porque o homem querer copular com as nádegas da mulher. Agora tem um outro porém também que muitos ficam falando, e aí que entra o salgadismo. Porque o camarada, não sei que eu vou encontrar alguma palavra aqui para não falar muito chula. Eu não gosto de palavras chulas, nem de palavra. Mas, por exemplo, o camarada está com a parte de trás abraçado com a mulher. E tem posição que dá exatamente o camarada copular na vagina da mulher estando por trás. Ele não copula analmente, mas na vagina por trás. Aí muitos, se fosse ver de longe, ó, tá fazendo sexo anal. Não, é vaginal, só com outra posição. Posição invertida. Aí por isso que tem que ser analisado. Porque se o salgador for olhar, tá errado. É o sexo por trás. Não é o sexo por trás que é o pecado. A posição por trás. É o anal, no ânus. Porque se o ânus fosse para fazer coito, não saía nossas excreções, tudo ali, né? Nossos excrementos. Aí muitos vão dizer, mas também na vagina sai os excessos ali, a parte, como é que se diz, a urina da mulher. E no pênis do homem sai a urina do homem. Mas foi exatamente esses dois órgãos que Deus deixou para procriar, além do prazer de procriar. Né? Então, tem que ser analisado isso. Agora, eu estou falando, repito, dois cristãos que entendem da Bíblia, que sabem, casal que tem orientação, que diz que, olha, assim não é muito correto, ou às vezes a mulher até não gosta também, conheço o caso de mulher que não gosta, posição anal, já diz até de antemão, às vezes nem sendo crente, tá? Agora, se é um caso de um crente e uma descrente, aí já fica complicado. Aí ela tem que saber ali, ela ou ele, né, um dos cônjuges tem que saber lidar com a situação, para, como eu disse lá no começo, não perder o marido, não perder a esposa, para ser sábio, para ganhar eles para Jesus. Por isso que Paulo disse, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. E forte para ganhar os fortes. Então tem a ver com isso aí também. Mas a igreja, lamentavelmente, eu sabe dizer assim. E não é para quem era da IPDA, que só a IPDA que falava isso, não. Porque eu acho estranho, porque tem gente que tem um fanatismo, por exemplo, pela Assembleia de Deus, um fanatismo pela congregação cristã, que só gosta de ver erro nas outras igrejas. É em todas elas, praticamente. É que agora, de um tempo para cá, dos anos 2000 principalmente, é que nós tivemos mais doutrina, mais estudos, e o povo começou a perder um pouco do medo de falar sobre essas questões, às vezes até em cima do púlpito. Eu já não acho tão certo, porque é mais sagrado, poderia ser num local mais reservado, num ambiente de estudo, né, para falar sobre essas questões. Agora, veja bem, não é só na Deus é bom, não. Não é só na Assembleia de Deus, não. Não é só na congregação cristã, não. Aliás, essa congregação cristã é a mais velha do pentecostalismo no Brasil, né? 1910 e 1911, Assembleia de Deus, a Deus da Boa de 62. Então, tudo com equilíbrio. Olha, veja bem, eu estava acompanhando o Caio Fábio faz pouco tempo, o Caio Fábio deu uma informação histórica lá que eu achei muito interessante, que na própria igreja presbiteriana tinha muitas proibições que hoje nós vemos, ou que nós vimos há pouco tempo atrás na IPDA. Por exemplo, na presbiteriana era pecado, ou os irmãos tinham assim, um certo receio de ver televisão. Tinham receio de bateria, como missionário Davi Miranda também não queria bateria na igreja. Tinham receio até dessa questão também de anal e
Não é uma coisa de uma igreja específica, né? Essas temáticas aí muito fortes, densas, é de todas, é uma dúvida de todo mundo que paga no ar, inclusive até de gente da igreja católica, porque no catecismo católico não pode ir anal e não pode. Só vai ver o catecismo católico. Eu vou fazer um vídeo, esse aqui é uma live, eu não tenho que apresentar aqui as fontes, os dados. Eu gosto de fazer um vídeo bem trabalhado. Demora muito, é um gasto para mim, mas eu gosto, pelo menos fica um vídeo bem didático, bem explicativo e com fundamento, né? Mas se você for analisar, eu já li bastante coisa do catecismo católico, lá veda o ato, né, anal e também o ato oral, tá? Então, só para ficar bem claro, porque tem gente que não estuda as coisas e fica falando besteira, né? Eu gosto das coisas bem certinho. Então, em síntese, é isso. Na minha concepção, no meu pensamento, é errado, é pecado o sexo anal com base desse versículo aqui que eu acabei de ler. 1 Coríntios 6, 9. Tá? O sodomita. Depois, um vídeo explicativo, eu vou, inclusive, falar bem certinho como que tem a ver essa sodomia, os sodomitas aí, com essa prática. E com relação ao sexo oral equilibrado, poderá ser aceito, mas se não for equilibrado, também eu não concordo. Não, não, aqui não tem nada de aula, Plínio. Não, essa é uma máxima que muito tempo a Igreja Católica falou, né? O sexo é procriar, ter filhos. Não, o sexo, além de ter filhos, pode ser prazeroso. Sabe por que é prazeroso? Porque é só você analisar naturalmente as coisas. A mulher tem um período da menstruação, tem um período da ovulação, tem um período da gravidez. Aí veja bem, tem casal que copula até 6, 7 meses, às vezes até mais, né? Os exagerados, até mais quando a mulher está gestante. Aí veja bem, a mulher não engravida ali, né? Já está grávida. Não tem coito ali, não tem prazer. Quando, por exemplo, a mulher não tem como engravidar no período próximo da menstruação, né? A não ser que dá alguma complicação ali que não se sabe. Ou um período que está quase iniciando a menstruação, não tem como engravidar. É 14 dias, segundo o estudo, depois do período da menstruação, que começa a ovular. Depende da mulher também, né? E depende dos hormônios. Então, quer dizer, se foge aquilo ali, é por prazer. Tanto é que é permitido a tabelinha. O que é a tabelinha? É saber exatamente aí os dias, a mulher falar para o parceiro que ela está menstruada, que ela vai ovular, saber como funciona a própria a bio dela, a biosexual dela, e aí copular na hora que não vai ovular, porque é o óvulo com o espermatozoide que dá o zigoto, o gabeta lá, o espermatozoide, é tanto nome complicado, né? Isso a gente estuda em biologia, mas saiu o feto, o bebê e tal. Então, veja que na própria natureza a gente percebe que Deus concede um tempo para o prazer. É uma benção. Não é só para procriar. Se fosse para procriar, só fazia lá como procriava e nem tinha desejo o homem para copular com a mulher grávida. Inclusive, tem mulheres grávidas, elas ficam sensíveis, que têm até desejo por cópula, por sexo, às vezes até mais do que antes de ser grávida. Então, tem a ver também com prazer. É que não pode, é o extremismo, como eu disse. Não, a Bíblia não especifica a posição. E eu tenho o meu pensamento que eu acabei de falar aqui, equilibrado. Só que, como eu estou falando, eu vou fazer esse vídeo até mais explicativo. Em 1 Coríntios 6, 9, porque a gente estudou a Bíblia, né? Eu estudei a Bíblia três vezes, bem no início da minha conversão. 1 ano e meio já sabia bastante coisa. Inclusive estudando sobre tudo isso. Então esse versículo que pega do sodomia, da comparação. Mas não tem um versículo que diz assim, é pecado fazer sexo oral, é pecado fazer sexo anal. Não tem. E é por isso que o Silas Malafaia, dentre outros pastores, diz que não é pecado. Eu entendo que vai, como você disse, Pablo, da intimidade do casal também. Tem a questão daquele que é crente e não é crente. E tem a questão daqueles que vão se aprofundando nos estudos e percebe que
não acho legal, ou não sinto prazer, não é prazeroso. Porque eu não estou aqui como um sexólogo, eu estou aqui não como teólogo, também não sou teólogo, mas como, vamos dizer assim, um pregador da palavra, que é o canal pregador da palavra. O cristão agora, um camarada que não conhece a verdade, ele vai procurar quem? Uma sexóloga para animar mais o casamento, para fazer posições, para realizar fetiches, se fantasiar, né? Tem cada fantasia que só Deus para ter misericórdia, né? Enfim, estou falando para cristão, né? Sim, ó. O casal tem que conversar bastante sobre isso, sem tabus, para que ambos possam estar bem na relação. Os dois devem estar de acordo, os dois devem curtir, sim. O casamento deve ser uma bênção para os dois, é verdade. Não sei quem inventou o que faz cada pergunta. O pornô vem de porneia, possivelmente. Porneia é promiscuidade. A palavra porneia vem do grego, né? Ó, é verdade, não é só para procriar, para também. Eu já tenho uma companheira, né? Casar da via legal, não estou casado. Isso é uma outra temática também para falar, né? Porque eu penso diferente também com relação a isso. Porque eu estudei direito. Eu sei o que é casamento. Eu sei o que é casamento do ponto de vista humano, do ponto de vista dos homens, da legislação. Casamento é um contrato. Não é porque não está lá naquele contrato, no registro do cartório, né? Existem pessoas naturais, que eu não posso estar casado. Quando eu estou geralmente com uma mulher, e há consentimento, e há cumplicidade, e amor, eu estou praticamente casado, e há coito, estou casado. Mesmo não estando legalizado na lei dos homens. Aí não vou dizer, não, isso é fornicação. Fornicação. Fornicação é outra coisa. Fornicação é você prometer que vai ficar com a sua futura esposa e não ficar, por qualquer motivo torpe, tá contra, ou enganando ela. Nesse sentido, né? Ó, é verdade, cidade Sodoma e Gomorra é a cidade da prostituição. Até o dicionário prega para quem não entende isso. O casal tem que tornar um depois que casa. Assim, quando eu vou ao ginecologista, meu marido vai comigo, conversando junto com o médico. Sim, verdade, concordo com você 100%. Sim. É tudo em acordo, tudo falando, tudo num diálogo, a coisa vai funcionando. Agora não tem diálogo, tudo desanda, né? Tudo desanda. Então, em relação ao sexo oral, sexo anal, vou repetir, né? Meu pensamento. Não creio que o anal seja pecado. Anal, eu falei não, oral não seja pecado, desde que seja comedido e desde que, enfim, estejam os dois de acordo, tudo certinho. E o anal eu vejo por conta desse versículo. Agora, como também disse, não diz na Bíblia que o sexo oral é pecado. Sim, claramente. E o oral e o anal, né? O Silas Malafaia, quando ele pregou isso aí, eu já havia pregação dele há muito tempo, né? Ele disse que essa versão que eu disse há pouco, de 1 Coríntios 6, 9, o sodomita efeminado, ali não está falando para o casal hétero, está falando para o casal homossexual. Que tanto o polo ativo como o passivo estão equivocados. Agora, imagine só, eu falei lá dos devassos. Devassos tem o chamado beijo grego. Tem o coito homossexual, a sodomia. Aliás, talvez eu possa até estar equivocado nesse meu pensamento, porque assim, ó, a sodomia contra, Deus é contra, né? Quer dizer, o homem com outro homem, cópula anal. Do mesmo modo, cópula anal de mulher com homem. Você já viu isso? Existe. A mulher com um pênis de borracha copula com o homem, né? Com as nádegas do homem.
Como existe por aí. E o beijo grego que eu falei é a mulher que acaba fazendo sexo oral. É aí que eu digo que também tem o extremismo. O beijo nas nádegas do homem, lambe as nádegas do homem. Isso aí eu não concordo. Não concordo. Eu não concordo nem beijar as nádegas da mulher, né? O sexo oral. Esse é o meu pensamento, né? Casal que decide também seja sábio para não perder o casamento, o diabo não atentar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que depois de um certo tempo de cópula é bom parar para orar a Deus. Depois de ter feito essa oração, também voltar a copular, ser equilibrado ali, para que o diabo não venha atentar, para que a pessoa, quando tem desejo, venha copular e não venha reprimir aquele desejo depois de acabar cobiçando outra pessoa e copulando com ela. Que a pessoa também não fique viciada muito no sexo e vai orar. Aliás, eu vou ler até o versículo que é muito interessante, está lá em 1 Coríntios 7, fala sobre o casamento. Deixa eu ver aqui. Porque o senso comum aí, os ímpios, acham que os cristãos são meio ignorantes, né? Aliás, já foi um tempo de ignorância, né? Mas agora tem vindo um tempo de sabedoria, de muito estudo sobre a palavra do Senhor. Então, o capítulo 7, 1 Coríntios 7, a partir do versículo 5 diz: Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. O que é defraudar aqui? É, de certo, não estar com consentimento mútuo, é não respeitar o outro. Em outras palavras, o camarada quer copular, ela não quer. Ela quer copular e ele não quer. Por isso que há problemática. Por exemplo, só quer jejuar, orar e não quer copular com a mulher. Então, por que está casado? Por que não ficou solteiro? Né? Você só quer dedicar a obra para o Senhor, se dedicar ao Senhor, né? Tem que se dedicar também à família. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração. Ou seja, se é para um não pagar a benevolência do outro, não copular com o outro, e diga assim, agora nós vamos parar, tá? Eu não quero, e você, por favor, me respeite, vamos orar. Aí ele ou ela aceita, tá bom, vamos orar. É isso que Paulo está dizendo. Vamos parar por um tempo para orar. É o versículo 5. Depois desse período de oração, ajuntai-vos outra vez. Quer dizer, agora vamos copular. E aí ele diz claramente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Né? Incontinência, ou seja, abstenção, né? Abstinência. Né? Porque o sujeito não tem, e vem o desejo natural, ele quer copular e não tem ninguém. Não tem a esposa. A esposa serve exatamente para suprir a sua necessidade. Por isso que Paulo diz, se sente forte desejo, como diz a Almeida, se está para abrasar, né? Fica abrasando-se, casa. Então, todo cuidado é pouco nesse sentido aí. Vamos ver aqui. Sim, Vanessa. O Michael Douglas e também o Tiger Woods, que era aquele jogador de tênis, eu acho, né? Ou de golfe. Foi até para uma clínica para se internar porque era viciado em sexo. Ideia de mostrou o meu dúvida fazendo sexo. Assim, na internet tem uma coisa de coisas horríveis, só deixa eu ter misericórdia. Não, isso é só falar de dízimo, né? Falar coisa pro casal e pro jovem, principalmente, que às vezes acaba se perdendo por falta de instrução e nos fala. Por exemplo, outra questão também, tá fugindo um pouco da temática, tô falando, tem muitas coisas, né? O jovem que tem desejo não pode namorar. Eu fui para a igreja, eu não pensava em namorar, não. Eu pensava em buscar o Senhor. E aí que existe duas problemáticas. O jovem que quer servir o Senhor, mas não consegue, é fraco e não pode namorar. E
Aquele que quer buscar o Senhor e é confundido como se quisesse namorar, e o pastor ou o presbítero que está lá na frente quer que você namore. Foi o que ocorreu comigo. Eu fui para a igreja para buscar o Senhor. Eu era jovem, também não tinha nem condições financeiras para estar casando ou estar com uma parceira. Eu tinha 16 para 17 anos. Vou casar com 18, se eu não tinha nem um emprego fixo, né? Que oportunidades aparecem. Se quiser casar, o cara casa com qualquer uma. Ou que na época eu podia casar com qualquer uma. E aí a gente ficava em oração, tinha um camarada, um dirigente de igreja que fala jogando uns verdinhos assim pra gente, achando que eu estava dentro daquilo, que eu queria casar, porque eu queria isso, que não, eu ia para buscar o Senhor. Agora eu entendia que tinha jovens que queriam até servir o Senhor, eram sinceros do coração, mas não conseguiam, tinha aquele desejo forte, precisavam se namorar, precisavam casar. E aí a questão não é de proibir o namoro em si. Quando eu digo proibir o namoro, não leia mal, era permitido o namoro. Mas tipo assim, ó, ele não podia pegar muita mão da futura esposa. Tinha que estar com o pai e a mãe muito em cima, não podia dar um beijinho também, podia dar nada. E aí, muito não pode, né? História, né? É, como diz o ditado, o proibido é que o diabo gosta, né? Tem uma coisa que diz assim, né? É. Então, é tudo com equilíbrio. É comprovado que jovens cristãos casam mais cedo? Sim, eles casam cedo por conta do quê? Vê um desejo, aí não quer ficar se abraçando, é teu certo, casa, mas só que aí tem um outro porém. Eles não têm estabilidade no emprego, não têm uma posição socioeconômica boa e acabam também separando logo. Por exemplo, eu estudei em Direito com uma menina que era da Congregação Cristã do Brasil. Ela, com 18 para 19 anos, foi para a faculdade, já estava casada. E aí eu comecei a falar com ela, ela começou a contar que casou muito cedo e eu via que ela não gostava muito daquilo. Até que não deu 2 anos, ainda mais com aquela influência daquelas amigas dela, que ela conquistou na faculdade, ela se separou um camarada. Separou e foi curtir a vida, até arranjar um outro camarada que tinha condição socioeconômica boa que ela queria para colocar ela no patamar que ela queria. Por isso que eu digo, algumas problemáticas que a igreja tem, né? E coisas impensadas. Ah, vai casar, casar. Peraí, mas o camarada tem como sobreviver? Vai dar certo esse casamento? Vai para frente? Tem que se analisar tudo isso. Assim como essa questão aí do sexo oral, sexo anal. Por exemplo, na IPDA eu me lembro que o missionário Davi Miranda, ele chegava a revelar, né, acho que eu tenho até esse áudio, irmãos estavam fazendo sexo ilícito, né? Ele não dizia sexo oral ou anal, acho que uma vez até disse, mas geralmente dizia sexo ilícito, a Deus perdoar. As pessoas iam lá, é revelação. A não ser que o sexo ilícito era alguma profanidade que vinha se configurar a cama imaculada com mancha. Sexo ilícito mesmo, como eu disse ali, uma prática sadomasoquista, uma prática bissexual, uma prática de swing, uma prática de um fetiche maluco, uma coisa nesse sentido. Pressionando a casar, por isso que quando eu entrei, logo também que achava que eu era o mais do mesmo, né? Era a tônica dos jovens, né? E quantos casaram, não tinha condição socioeconômica boa, estão separados que eu conheço. É normal a moça de 14 anos grávida. Não é normal, né? Há uma diferença de normal, que a palavra normal quer dizer lei, e comum. Eu não digo que é nem comum, é mais uma prática, um costume em alguns locais. Tá? Agora o Bolsonaro mudou aí uma legislação, não pode casar com menos de 14 anos, até mesmo com consentimento dos pais. Tá? Só a partir dos 16. Então, eu percebo que ainda existe, claro, não tem como proibir, né, isso. Tem, mas não é tanto, porque também tem uma alta propaganda que até se proliferou nas escolas para que não houvesse a gravidez na adolescência, para que se usasse camisinha, aquela coisa toda, né?
Aliás, é uma boa temática também, um outro vídeo para falar sobre camisinha. Acho que eu já falei sim. Fiz um vídeo falando sobre métodos anticoncepcionais. É só conferir, tá nesse canal. Já falei sim. Então, tem que ser analisado. A psicologia ensina a sexualidade totalmente diferente da Bíblia. Sim, claro. É a sexualidade pervertida, né? Ensina que não tem pecado nenhum ter fetiche, ter desejo até por pessoas do mesmo sexo, a questão da masturbação e tal. Não pode casar na pressão e nem criação, né? No passado se fazia muito. O pai escolhia, né, o namorado ou o futuro esposo para a filha. E se a filha não fizesse isso, ela poderia ser meio que excomungada, vamos dizer assim, de caso no sentido de perder até a herança. Isso lá nos países árabes, eu acho que ainda existe isso, né? Em outros países, não sei, não digo árabes, talvez árabes lá onde tem um sheik, talvez, acho que é lá para lá. Ainda tem alguns países que fazem isso. Ó, Vanessa conheceu alguém online. Interessante. Eu casei com 41 anos, estudei, terminei a faculdade, fui trabalhar em navio, estabilizei na vida, tive namorado, mas conheci meu esposo online, estamos felizes. É isso que importa. Sabíamos o que queríamos. É a maturidade, né? Aliás, a Bíblia não. Já tem um ditado que diz que a vida começa depois dos 40, né? Começa por conta disso, que é a possibilidade de ter estabilidade, de ter um emprego fixo, de saber o que quer da vida mesmo, saber se quer filho, se quer, enfim, várias coisas, né? O rei tá falando de 46 anos, nunca casei, Deus não tem poder para me dar uma esposa fácil. Você tem que querer, né? Não sei como é a sua situação, né? Tem que procurar. Sim, tem pais que chegam a forçar o casamento de quase crianças, né? Ou fazer uma espécie de um acordão, um compromisso para casar. Casar com uma criança, um camarada de 40, 50 anos, casar com uma criança de 8, 9, 10 anos. É, você vai estar falando uma coisa que eu vou entrar aqui, está falando de orar para Deus trazer um homem. Eu até concordo com isso. Agora, o que eu não concordo é com revelação de casamento. Esse é jogado. Inclusive, uma certa feita eu vi um próprio pastor dando uma indireta para um primo meu para ele casar com a filha dele, dando revelação. Isso porque meu primo estava sendo levantado a um cargo alto, a ser fiscal de igreja, já estava, parece que, se não estava encaminhando para ser evangelista na África, como foi, em Cabo Verde e outros países da África, Moçambique, Angola. Então ele já queria, né? Salário de missionário, de evangelista é bom. Tudo isso tem que tomar cuidado. Bom, meus caras, não vou me alongar mais, já está dando quase uma hora sobre o assunto que eu queria falar. Falei, foi uma pessoa que falou ali, acho que uma irmã que falou nos comentários, perguntando, não foi sobre o sexo anal, foi sobre o sexo oral que ela perguntou. Até é por isso que eu falei aí, com relação ao sexo oral e anal, acrescentando, porque na realidade eu só queria falar do oral, mas eu falei do anal também, porque tem a ver, né? E talvez a dúvida surja exatamente no oral, porque o anal parece que já está quase confirmado por alguns que seja errado, né? Ah, já o oral, alguns têm dúvidas sobre isso também. Sobre isso, melhor dizendo. Agora, é aquilo que eu falei. Vai depender do casal e vai depender principalmente da questão do casal. Se um é crente, o outro é descrente, enfim, tem que ter sabedoria para não perder ali o esposo ou a esposa.
Deus abençoe a todos, boa noite e até uma próxima.